Olá, vamos para mais uma aula então do nosso curso de Lean Logistics, pensamento enxuto aplicado à gestão logística. Nessa aula abordaremos o tópico da gestão do estoque. Vamos analisar como as ferramentas clássicas e a metodologia Lean Six Sigma aplicada à gestão do estoque pode ser utilizado para melhorar o nosso processo logístico. Bom, o objetivo aqui é entender o que priorizar. É preciso um critério quantificável. Não adianta ser apenas um critério se é bom, se é ruim, se é bonito, feio. Não. Tem que ser um valor quantificável e objetivo. Utilize, então, o lucro líquido e não as receitas ou o volume de vendas. Por quê? Porque as receitas ou volume de vendas podem disfarçar, mascarar uma variação considerável nos custos, como o custo de atender todos os clientes. Então, nós vamos calcular aqui a contribuição para o lucro que cada produto ou cada serviço agrega individualmente. Entenda, sua empresa pode ser uma prestadora de serviços ou pode ser, por exemplo, uma empresa que fornece dados produtos, armazena produtos. Tudo isso envolve desafios logísticos. E cada produto ou serviço, ele representa um custo para você mantê-lo. E o que é esse custo? Esse custo é chamado Stock Keeping Unit, SKU, ou nível individual de manutenção do estoque. Entenda que aqui o estoque pode ser, por exemplo, o serviço que sua empresa mantém disponível. Não é um estoque físico, é como um estoque imaginário de serviços. Mas, é claro, pode ser o estoque material no seu armazém, por exemplo. No nível SKU, o nível da unidade de manutenção do estoque, a contribuição de cada produto ou cada serviço, ela é bem fácil de quantificar. Ela será o quê? Todas as receitas resultantes da venda daquele produto ou serviço, menos o custo de você manter aquilo em estoque, manter aquilo disponível para o cliente ou deslocar este produto ou serviço pelo sistema logístico. Por exemplo, às vezes você tem que levar de um ponto a outro da sua fábrica, você tem que passar o seu serviço na mão de várias pessoas, porque pode necessitar de assinaturas. Tudo isso aumenta o custo do seu SKU, ao mesmo tempo que não aumenta a receita resultante, porque não gera elementos pelos quais o cliente está disposto a pagar, que é o que o cliente considera valor do seu produto ou serviço. Sendo assim, podemos elaborar essa matriz de gerenciamento dos níveis de serviço. Ela tem 4 quadrantes, de acordo com a posição e a importância daquele serviço. Note, no eixo horizontal, nós temos a contribuição para o lucro por unidade de estoque, por SKU, e no eixo vertical, temos o volume de receitas por SKU, ou seja, o quanto que aquela unidade de estoque contribui para as receitas. Vamos analisar primeiro o quadrante numerado com 1. Ele representa um alto volume de receita e uma baixa contribuição para o lucro. Ou seja, são os produtos que você deve buscar por redução de custos. São, por exemplo, as commodities, produtos assim que vendem muito, que tem que ter sempre disponível, mas que individualmente eles contribuem pouco. Nesses produtos você deve buscar a estratégia de reduzir os custos ou reduzir a variação deles. Enfim, você deve buscar formas de manter eles em alto nível no seu estoque, ao mesmo tempo que reduz o custo que representa manter aquele estoque. Já o quadrante número 2, ele está com uma cor vermelha. Por quê? Porque são itens críticos. São itens que contribuem muito para a sua receita e contribuem muito para o volume de vendas, ao mesmo tempo que eles têm um custo alto para a manutenção. E são itens que você deve fornecer alta disponibilidade. Por quê? Porque eles são itens que são muito exigidos e são muito importantes no seu portfólio, tanto de produtos quanto de serviços. Em geral, as empresas possuem muito poucos itens que entram nessa categoria, de tal forma que ela pode se dar ao luxo de manter níveis mais altos de estoque ou disponibilidade, ao mesmo tempo que mantém, por exemplo, um transporte rápido, um sistema de informação rápido para levar aquilo para o cliente, devido à importância deles para o cliente. Agora vamos para o quadrante 3, o quadrante na outra posição. Ele tem baixa contribuição para o lucro e baixo volume de vendas. São itens que
necessitam de revisão. Por quê? Às vezes você pode ter um item que vende pouco e contribui pouco, mas ele é importante para a sua empresa se manter perto de um segmento específico de clientes. Então, nesse caso, ok, é importante você tê-lo ali. Mas às vezes são itens que você já nem lembra mais o porquê eles pertencem ao seu portfólio, porque não representam uma conexão com o grupo, contribuem pouco e tem um custo considerável. Sendo assim, são itens que você deve repensar se vale a pena tê-los em seu portfólio. Se for o caso, elimine-os. E no último quadrante, quadrante 4, nós temos a necessidade de um estoque centralizado. Por quê? Porque são itens que têm baixa procura, ou seja, baixo volume, ao mesmo tempo que representam uma alta contribuição para a sua receita. Sendo assim, mantenha eles no estoque numa posição parcialmente central no seu sistema logístico. Por quê? Porque no momento em que seu cliente solicitá-lo, você deve transportá-lo com um sistema de informação ou com um meio de transporte o mais rápido possível. Como eles geram muita receita, mais do que compensam esses custos. E, em geral, também, assim como os produtos que você deve fornecer alta disponibilidade, eles são produtos que são poucos no seu portfólio, em geral. Bom, outro método de lidar com estoque é a chamada metodologia Kanban, muito abordado no nosso curso de Lean. Nós temos um material completo para você no nosso site, na nossa apostila tem o link para você fazer o download de todo o processo de como operacionalizar o Lean. E nós temos também um curso gratuito sobre os fundamentos do pensamento enxuto. Eu recomendo que você faça esse curso, se ainda não fez, é claro. E como funciona o quadro Kanban? Ele é uma metodologia que surgiu no Japão e permite operacionalizar a produção puxada. Ele divide o estoque em 3 faixas. A faixa vermelha, que é a parte do supermercado. O supermercado é um conceito também do Lean, que seria um estoque de segurança. E ele é uma parte do supermercado, ou do seu estoque, relativa à segurança do processo que fornece o produto ou serviço. Essa quantidade só deve ser utilizada em emergências, caso especial, como atraso de produção, quebra de máquinas, enfim, aquelas situações que você não tem como prever e que podem comprometer a sua entrega. A faixa amarela é a quantidade de peças consumidas enquanto o processo se mobiliza para produzir mais novas peças. Quando atinge a faixa amarela, você começa a produzir mais. Ela é influenciada por vários fatores, como a fila de produção, o tempo de transporte do processo fornecedor até o processo cliente, o tamanho do lote mínimo que você precisa produzir e o tempo de setup, o tempo para você preparar suas máquinas, os seus processos, etc. E tem a faixa verde, que é o tamanho do lote de produção, ou seja, quanto você deve produzir e você consome toda essa faixa antes de chegar na faixa amarela e fazer a solicitação para começar uma nova produção. Ela se correlaciona muito com o nível de nivelamento da produção e com a flexibilidade da sua linha de processo. O que é o nivelamento da produção? Isso também é um conceito importante do Lean, chamado de reenjunca, que significa o quanto seu lote está adequado à demanda real do cliente. Nivelar a produção é diminuir o seu lote em lotes menores, mais adequados ao quanto o seu cliente realmente precisa. Certo? Aqui nós temos um conjunto de correlações determinadas por metodologias empíricas, em experiência dos teóricos de todo esse sistema. Você encontra aqui na nossa apostila uma descrição bem completa do que significa cada uma dessas letras dessas equações. Não se preocupe com isso, tente entender a essência. Colocar a equação é simples, você pode fazer isso numa calculadora, pode fazer isso no Excel, mas o importante é você entender a essência aqui. Bom, dimensionando a faixa vermelha, ou seja, qual o tamanho da faixa vermelha? Se a demanda for nivelada, ou seja, ela está de acordo com a demanda do cliente, a quantidade de itens ou peças é essa equação maior. Porém, na maioria das vezes você vai lidar com processos que ainda não foram nivelados, eles produzem muito mais do que o realmente necessário. Nesse caso, você deve usar essa equação mais robusta abaixo. Caso você perceba que o valor para consumir a faixa vermelha entre uma reposição e outra é menor do que o que você calculou, você pode reduzir para atender esse critério. Você pode estabelecer que a faixa vermelha é um valor fixo, que você percebeu, poxa, toda vez a faixa vermelha funcionaria com esse número. Você pode determinar, vai ser esse valor. Ou você pode estabelecer um critério de subtração, ou seja, a faixa vermelha ideal
é aquela que é o cálculo menos um número fixo que eu percebi. Ou que você testou, fez várias tentativas e erro até achar aquilo. Ou você pode utilizar um critério de divisão. A faixa vermelha é aquilo dividido por um fator que você encontrou após várias tentativas e erros, várias tentativas de melhorar o seu processo. Lembre-se que é um processo de tentativa e erro. Não são equações fixas, são equações que você deve tomar como um valor inicial antes de iniciar de fato o processo. Ferramentas computacionais, histórico da sua demanda são muito importantes, podem te ajudar muito aqui a evitar erros que podem ser perigosos. Mas se você, claro, precisa fazer isso urgentemente, utilize isso. Não tente simplesmente a cada semana, como eu vi um caso recentemente, de pessoas que nós demos uma ajuda esses tempos, eles tinham um sério problema justamente com isso. Por quê? Porque eles não perceberam que a produção estava meio que nivelada. Cada semana, o cliente deles tinha uma demanda menor. Só que ao invés de pegar e diminuir aos poucos, não. Por exemplo, se numa semana ele tinha uma demanda de 120 SKU, 120 unidades de estoque, na semana seguinte ele baixava o estoque para 120. Se ele tinha uma demanda de 100, na semana seguinte ele baixava para 100. Porém, ele não está se precavendo contra oscilações para cima, ou seja, contra a possibilidade da demanda ser maior do que ele previu, do que na semana anterior. Nesse caso, ele não vai conseguir atender o cliente. O custo disso é fatal para uma empresa. A empresa pode perder permanentemente um cliente se não estiver apto a atender as necessidades dele. Um concorrente que estiver apto pode tomar para sempre o seu cliente, especialmente se o seu produto não é visto como algo diferenciável, ou seja, se ele é semelhante um ao outro. Bom, aqui nós temos a faixa amarela, o dimensionamento dela, que é o mais crítico. Se a demanda for nivelada, primeira equação, e se não for, a segunda. Por que esse nivelamento é o mais crítico? Porque o procedimento de calibração, ele pode tornar a faixa amarela grande demais. Nesse caso, a sua faixa vermelha nunca vai ser alcançada. Não é esse o objetivo. A faixa vermelha é para ser alcançada exatamente ao fim da faixa amarela. Por quê? Porque significa que a sua faixa amarela começou. Você pediu novos itens ao seu processo fornecedor. Assim que a faixa amarela terminou, ou seja, chegou na vermelha, seu processo fornecedor te trouxe novos itens e você colocou-os na faixa verde. Entendeu? Ou seja, ela é uma faixa de proteção. Não é que a faixa vermelha não deva ser usada, ela está ali para proteção em casos de excesso de demanda. Porém, se a faixa amarela for pequena demais, ocorre o contrário. A faixa vermelha é constantemente solicitada. Se a faixa vermelha está sendo constantemente solicitada, significa que seu estoque está subdimensionado, ou seja, ele está dimensionado abaixo da demanda real. E nesse caso, o que pode ocorrer? Pode acontecer da demanda ser ainda maior e a sua faixa vermelha não ter a quantidade de itens suficientes para atender o seu cliente. Ou seja, entenda o seguinte, você precisa ter uma faixa amarela que não seja grande demais para que o estoque de segurança nunca seja usado, e você não pode ter uma faixa amarela pequena demais, tal que o estoque de segurança esteja sempre em necessidade, ou seja, ele não é mais segurança, ele é um estoque necessário. Dessa forma, o que você precisa ter em mente? O objetivo aqui é você nivelar a sua produção de acordo com a demanda do seu cliente, ou seja, você ajustar a sua produção a exatamente aquilo que o cliente quer. Esse é o ideal da produção puxada, o regime ideal de produção puxada, porém, você tem que entender que é difícil alcançar esse regime. Então você cria a metodologia dos Kanbans para diminuir o seu estoque, mas manter-se protegido contra variações. E aqui nós temos o dimensionamento da faixa verde, que é o mais simples de todos, que não tem uma equação separada para produção nivelada ou não nivelada. Mas repara, aqui também é importante que você faça um processo iterativo, porque pode ocorrer da sua faixa verde ser dimensionada por essa equação muito acima do que, por exemplo, a sua própria capacidade de estoque. Você tem que lembrar disso também. O seu estoque tem uma capacidade física limitada. E esse foi um problema também do nosso cliente. O processo dele, à medida que ele calibrava a faixa verde com essas equações, ele chegava numa demanda de estoque maior do que a capacidade dele. Então, nós aconselhamos que ele usasse um dos 3 critérios que nós falamos aqui para que
a faixa verde se adequasse à realidade do processo dele. E no momento futuro, na próxima aula, nós elaboraremos uma ferramenta computacional que a FM2S criou para operacionalizar a sua produção puxada. Aqui será uma aula diferente, utilizando o Excel, e você terá uma abordagem mais prática de como você pode fazer isso com uma ferramenta totalmente gratuita que nós desenvolvemos. Até a próxima!